A vida não é só o que aparenta ser. Foi esse o mote para este podcast, onde conversamos com personalidades que têm uma profissão que também passa pelas redes sociais. Mas não mostram tudo. Ou melhor, não mostram quase nada. E é aquilo que fica de fora do pequeno ecrã que aqui queremos conhecer. Eu sou Inês Duarte Freitas, jornalista do Público, e este é o podcast A Vida Não É O Que Aparece. Inês Mendes da Silva nasceu em Viseu, mas foi em Lisboa que descobriu o poder da comunicação, muito antes de surgir o termo marketing de influência. Passou por várias agências de comunicação, onde percebeu que era urgente as figuras públicas terem também uma pegada digital. Aliás, ela própria tem 128 mil seguidores no Instagram. Fundou a Notable, onde é agente de figuras como Cristina Ferreira, Rita Pereira ou João Baião, e é às redes sociais que tem dedicado grande parte da sua carreira. Bem-vinda, Inês. Olá, Inês. O que acabei de ler é parte da sua biografia. O que é que tem escrito na bio das redes sociais? Boa pergunta. Tenho escrito que sou mother and workaholic, ou seja, a minha vida de facto divide-se entre o trabalho e a maternidade. Elas ocupam-me o tempo todo, porque também tenho um trabalho que eu costumo dizer que é de alta intensidade. Ou seja, como o meu trabalho passou a ser este dedicado às redes sociais e as redes sociais têm uma velocidade gigante, a minha própria vida também profissional tem de acompanhar esse ritmo. E, portanto, isso consome, mas lá está, eu faço isto porque adoro e porque procurei muito aquilo que queria fazer da minha vida e, portanto, faço com o maior gosto. Divido a minha vida assim, com o maior gosto. É isso que quer dizer motherholic, porque a grande parte da bio é dedicada ao profissional, fala da Notable, fala dos Chief Officers Portugal, e cá em baixo diz motherholic, é um termo que eu nunca tinha ouvido. A vida divide-se nesse binómio entre o trabalho e a vida pessoal, como é que se faz essa gestão? Divide, sabes que dizias e referias, e muito bem, que eu tenho muito orgulho, que sou de Viseu, e em Viseu há mais tempo parece-me a mim, há mais tempo para a família, ou pelo menos naquela altura, não é? Porque eu também não posso esquecer que eu saí de Viseu aos 18 anos e tenho 43 neste momento, ou seja, era um slow living muito maior, embora o meu pai passasse muito tempo fora, era advogado e tinha muitas responsabilidades fora de Viseu também. A minha mãe era professora e nós tínhamos, por hábito, era uma coisa normal, as pessoas todas irem almoçar a casa com os pais. E, portanto, este conceito de família para mim é mesmo importante e ficou-me sempre muito intrínseco. E eu acho que as maiores dificuldades também da minha vida foi sempre conciliar um bocadinho estas duas esferas, não é? Mas o meu desafio é ser mesmo a mãe presente, sendo que também tenho um bocadinho a tendência de, na minha profissão, ser um bocadinho mãe também dos rostos que represento. Porque, Inês, apesar de eu tratar da vida profissional destas pessoas, a vida profissional tem um impacto direto na vida pessoal. Portanto, eu sinto um bocadinho responsabilidade quase maternal sobre as pessoas que temos dentro da Notable. Mas dizias aí, logo no início da nossa conversa, que procuraste durante muito tempo o que é que querias fazer. A comunicação sempre teve nos teus planos ou sempre soubeste que era isso que querias fazer? Sim, eu tenho uma família muito ligada ao direito. O meu pai é advogado, o meu irmão acabou por ser advogado também, a minha cunhada é juiz e o meu pai sempre achou que eu ia ser juiz, mas há um dia de facto que eu lhe digo que, enfim, queria alguma coisa a ver com comunicação, não sabia bem o quê, passou-me pela cabeça o jornalismo e, portanto, acabei por vir para Lisboa, para a Universidade Católica Portuguesa, estudar comunicação. Mas na altura o que existia de facto era ou publicidade ou jornalismo, dividia-se mais assim, não é? Só mais tarde é que houve uma variante no curso até sobre digital. Na verdade, era já em 2005, talvez, a possibilidade de seguir para a comunicação digital, mas eu acabei por estar na cultural. Eu sabia que queria estar ligada à comunicação, não sabia muito bem como. Então, durante o curso, e mesmo a seguir ao curso, na altura ainda de 5 anos, acabei por fazer algumas coisas paralelas. Na ACT, com o Nuno Marco, um curso de escrita criativa para televisão. Acabei por, de uma maneira muito, muito informal, e até a convite de um colega de turma, por entrar no Gato Fedorento, portanto, para perceber também os meandros da produção. Acabei por fazer alguns trabalhos de produção também. Depois a produtora Ana Torres do Gato acabou por me levar para outro programa para a RTP. Portanto, eu sinto que andei numa coleta de experiências por forma a perceber o que na comunicação é que eu queria fazer, uma vez que o jornalismo me impedia um bocadinho a criatividade. Se calhar estou a ser injusta com os jornalistas. Se calhar.
Mas eu achava que era mais na parte da criatividade, ou seja, alguma coisa que tivesse mais vincada à criatividade, mas sempre por base a comunicação. E daí a ter ido depois do curso para um estágio na TVI, depois para agências de comunicação. Mas nesta altura as redes sociais eram uma miragem, não? Sim, era uma miragem, não existiam. E aí é que está, tu para trabalhares em comunicação, numa agência de comunicação eras assessor de imprensa, por exemplo, apenas. Ou então ias para uma agência de publicidade e eras publicitário. E eu própria andei à procura desse caminho. Até surgirem as redes sociais e perceberes que aquilo que deixavas de olhar para as redes sociais como uma plataforma de conexão de pessoas, para aquilo poder ser de facto uma profissão, ou se tornar uma profissão, um instrumento de trabalho também. Quando é que percebeste isso? Olha, quando criei as redes sociais foi em 2011, era uma plataforma mesmo gira para me ligar a colegas. Eu por acaso fui ver, não sei se as pessoas já foram ver, ou se já foste ver, Inês, quem foi a primeira pessoa que começaste a seguir no Instagram. Já foste ver? Não. É muito interessante. Quem foi a tua? Olha, eu fui ver para este podcast e o primeiro foi, dos primeiros, a Burberry, o que significa que as marcas já estavam no teu radar, não é? No meu radar e também nas redes sociais, apesar de nós acharmos que elas só chegaram depois. Olha, achei curioso, tive um professor na faculdade, José Manuel Fernandes, que esteve aqui, não é? Uma referência aqui deste meio onde estou agora sentada, e depois muitos colegas e família. Mas, de facto, nessa altura, quando começamos, as redes sociais eram, de facto, uma ferramenta de conexão de pessoas. Falava-se muito na quebra das barreiras, ou seja, se tivesse um amigo fora, podia estar conectado em tempo real, mas era quase um álbum, era muito mais uma cronologia. Qual foi a tua primeira publicação? Foste ver, já que também Fui ver. Uma foto de perfil minha com uma flor na orelha, tipo, não é nada de especial. E depois comecei a ver que eram mais publicações também sobre a minha filha, etc. Ou seja, era demasiado pessoal e muito pouco pensado, não é? Ou seja, era assim uma plataforma com filtros, era gira, era... Até porque o Instagram inicialmente era uma ferramenta de partilha de fotografias, não é? Exatamente. Mas a viagem até ao primeiro post é uma coisa incrível. Eu gostava mesmo que as pessoas fizessem isso, porque nós temos tanta informação hoje em dia nos nossos telemóveis que eu não sei se tens a tua vida organizada por pastas, ou seja, fotografias, por viagens. Eu sei que nos primeiros anos ainda tinha, quando fazia backups, agora já não tenho. Mas se tu fores ao teu Instagram, ou eu vou ao meu... E eu ficaria muito deprimida se eu perdesse isto, porque é o meu álbum de vida, pronto, desde 2011, mas de facto eu tenho tudo. Tenho os momentos mais especiais da minha vida, o meu casamento, o nascimento da minha primeira filha já não, mas da segunda, o crescimento da primeira, aventuras profissionais que tive, opções que fiz, é mesmo um álbum digital. Ok, está acessível a todos, eu sempre tive a página aberta, nunca tive muito medo das redes sociais, também não sabia o que é que estava para vir. O poder que iam tomar, não é? Exato, mas de facto é assim, é uma viagem que te traz uma nostalgia enorme. Mas, ou seja, quando é que deixaram de ser um álbum pessoal e uma maneira de nos conectar a pessoas, e quando é que percebeste que podia haver nas redes sociais um potencial para trabalhar as figuras públicas? Sim, eu trabalhava em comunicação, pronto, e lá está, existia a figura do assessor de imprensa, ou então do publicitário, não é? Do criativo, do publicitário, existiam essas duas esferas. Há uma altura, eu sempre quis trabalhar mais na parte da comunicação, as marcas, e comecei a perceber, quando trazia algumas personalidades para fazer o endorsement à antiga, que é contratas uma figura pública para fazer um anúncio, ponto. Mas com o advento das redes sociais também começas a perceber que há atores, apresentadores ou personalidades da vida pública que têm um grande grau de reconhecimento, mas poucas oportunidades de falar de facto com as suas comunidades. Um ator é uma personalidade que está sempre em personagem, ou seja, a pessoa que o público vê não é a pessoa Ou seja, os espectadores conhecem-no através das personagens. Exatamente. E tens, no fundo, tens os mídias, se lhe abrirem a porta ou não, para falar sobre quem é. E se ele também estiver permissivo a isso, obviamente. Mas, de facto, não havia um canal direto para se promoverem. Existiam, na altura, alguns sites, que era normalmente o nome da figurapublica.com, e aí tinha algum trabalho, ali algum portfólio, mas não existia, de facto, uma relação direta entre a comunidade e o público. Mas, para além disso... Lá fora, nos Estados Unidos, também já existia a figura de publicista. E o publicista é o quê? É aquela pessoa que, para além do agente puro e duro que negocia os contratos e fecha os contratos analisados pelo advogado, é aquela pessoa que pensa como é que essa pessoa se posicionava perante os meios.
em termos de imagem, em termos de mensagem-chave, como estava, onde estava. E essa figura, para mim, era bastante importante também, porque a forma como comunicamos, às vezes só através da roupa, da imagem, do tipo de maquilhagem, da postura, enfim, isso também era uma parte importante daquilo que é a imagem de marca de alguém. E paralelamente a isso começavas a ver algumas pessoas nativas no digital, ou seja, algumas pessoas que faziam, recordo-me de ter uma admiração enorme pela Mafalda Castro, por exemplo, que era uma nativa digital, mas ela também estava a estudar, na verdade, na Faculdade de Comunicação, mas com um dom enorme para falar para uma câmara de um telemóvel e que já recolhia para si imensos seguidores. Portanto, ali havia, de facto, alguma coisa a crescer. Por outro lado, tinhas figuras de proa da televisão ou dos mídia que não tinham o seu espaço digital. É assim que surge, por exemplo, o blog da Cristina Ferreira? Sei que Exatamente. estiveste envolvida nesse projeto. Sim, não? houve uma vez que almoçámos, eu ainda estava noutra agência, e uma vez almoçámos e ela disse que achava piada a isso. E eu, na verdade, também já estava com esse pensamento, porque tinha ido fazer uma campanha para Barcelona, filmar uma campanha de uma marca que era a Evax, porque eu estava muito ligada a esta coisa entre cruzar marcas e pessoas. E mesmo dentro de outras agências onde estava, o que eu gostava mesmo era de perceber como é que as marcas e as personalidades se cruzavam e porquê, e encontrar esse casamento perfeito. E lembro-me de conhecer a primeira agente de blogs em Espanha e de querer trazer esse conceito para cá. Porque antes das redes sociais veio a era dos blogs, não é? Exatamente. Pronto, e esses blogs também eram importantes porque nos davam, lá está, esse contacto e essa voz na primeira pessoa das pessoas, e acabavas por conseguir construir comunidades, que é uma coisa tão importante hoje em dia nas redes sociais. Bem, e quando a Cristina me diz isso, os meus olhos brilham, e eu também queria imenso explorar isso, e criámos o Daily Cristina. Mas é engraçado como, quando criámos o Daily Cristina, as redes sociais eram um espaço onde as coisas deviam ser altamente curadas, ou seja, para fazermos um post, nós tínhamos equipas gigantes. Era o stylist, era o fotógrafo, era o videógrafo, era o decor, enfim, era uma equipa enorme que nós criávamos. Mas eram os posts para o blog ou para as redes Eram sociais? os posts para o blog, Iam para as redes. Exatamente, colocávamos nas redes precisamente para fazer circular esses seguidores entre umas plataformas e outras. E o impacto daquilo foi gigante, de facto. E eu acho que é porque, de facto, as pessoas iam ter acesso à Cristina Ferreira sem a barreira da televisão, ou seja, é quase como se ela estivesse a falar diretamente para o público. Eu acho piada que ela, na altura, quando almoçámos, nunca mais me esqueci disto, ela diz: mas se é para fazer isto, é para termos conteúdos todos os dias, que a mim enerva-me logo a seguir uma pessoa como se a conhecêssemos, percebes? As pessoas que nós conhecemos nas redes sociais é como se as conhecêssemos. Enerva-me logo depois não ter, no dia a seguir, ir lá e ela não me ter dito nada. Portanto, foi assim uma coisa que levámos muito a sério, um projeto que deu imensos resultados e que eu acho que foi também um ponto de viragem naquilo que era o digital em Portugal. Mas, ou seja, ainda antes das redes sociais, sempre houve esta curiosidade sobre as figuras públicas, uma espécie de voyeurismo, não é? Ou seja, isto foi uma oportunidade de se abrir a janela para a casa destas pessoas. Sim. Eu lembro-me neste workshop que fiz, muito curtinho, com o Nuno Marco, eu lembro-me dele me dizer que na escrita para televisão, e que eu apliquei sempre às redes sociais, ele disse uma frase que não me esqueço, que é: as pessoas têm que, ou acham sempre que conseguem espreitar pela fechadura da porta da casa das pessoas. Ou seja, tem que haver qualquer coisa de facto de voyeurismo. Tem que haver, ou é isso que suscita a curiosidade. Não quer dizer que está certo ou errado, mas de facto nós, seres humanos, gostamos de ver um bocadinho mais da intimidade dos outros. Pode nem ser de facto por essa intenção de querer saber mais do que nos é devido. Eu acho que é talvez por uma perspectiva relacional. Há coisas que nós fazemos, se calhar também vemos que os outros também são humanos e fazem. Talvez isto crie uma ligação maior, não é? Talvez falemos menos de aspiracional, mas de alguma coisa que nos é mais próxima. E pode ser por isso. Mas, ao mesmo tempo, estas primeiras publicações, isso que dizias, as primeiras publicações eram espontâneas ou eram muito pensadas e encenadas neste início das redes sociais? Como é que era? Não, quando entramos nas redes sociais, as redes sociais nem sequer tinham um manual, nem tinham uma promessa de futuro. As redes sociais eram muito mais espontâneas, não havia algoritmos, não havia preocupação com performance, não havia nada. Aliás, eu até acho que havia uma menor preocupação com a privacidade.
Portanto, acabava por ser uma coisa mais espontânea. Embora eu tenha estado a falar aqui desta parte mais curada, ou seja, os conteúdos serem lindos, tudo super cuidado, a verdade é que eu acho que havia uma menor preocupação porque ainda não se falava de facto dos perigos desta sobreexposição. Portanto, eu acho que era assim uma coisa mais espontânea e no fundo também eu acho que as redes serviam mais para ligar pessoas do que para outra coisa, até se terem profissionalizado, e aí tornaram-se um caso sério. Quando é que as marcas começam a entrar nas redes sociais? Eu e a acho... ligar-se às pessoas? Sim, eu lembro-me que foi assim um caminho, ainda um percurso a fazer de... Havia muito teste, as marcas faziam muito teste ainda em se ligar às pessoas e tinham algum medo, e depois imaginaram, é uma porta aberta para a opinião pública. Ou seja, tudo o que é bom e mau pode ser dito ali, sem filtros, em real time, e portanto havia algum receio. E começaste a medir também a temperatura da opinião pública. Antigamente tinhas estudos, ainda tens estudos de reputação, ias para a rua, ou eram coisas com questionários, eram coisas muito formais. Hoje em dia medes a temperatura do público através de uma publicação, não é? Na hora, não é? Na hora. E lá está, tu podes demorar anos a construir uma reputação e pode ser um post que destrói anos de trabalho, ou seja, por uma coisa mal dita ou dita de forma diferente ou mal enquadrada, enfim. Mas a pergunta era, Inês... Era como é que as marcas começaram a perceber que havia ali uma oportunidade. Sim. E a ligar-se a estas figuras públicas, algumas delas nativas do digital, não é? Uhum. Eu acho que foi ali por volta de 2016 em que perceberam que de facto isto tinha um impacto maior, começaram lá está a testar alguns conteúdos. Grande parte da fatia publicitária não era para as redes sociais, hoje sabemos que pelo menos metade já é para social media, nas suas diversas formas, sabemos que as pessoas estão no digital e portanto todos nós tivemos que nos adaptar. E que adaptação é que foi feita, por exemplo, com as próprias figuras públicas? Houve uma preparação ou muitas delas foram à descoberta das redes? Eu acho que muitas delas foram à descoberta, porque não há ninguém que tenha uma maior proximidade com a voz e com a conheça melhor a sua comunidade do que as próprias figuras públicas. Ou seja, nós até podemos ver os comentários daquilo que são as publicações no feed, mas os comentários diretos, não é? Aqueles que chegam por DMs, como se diz muito, não é? A sigla DM passou a existir no nosso dicionário, mas é as mensagens diretas e esse feedback eu acho que quem tem mais são, obviamente que as agências analisam as performances, o impacto, essas coisas todas, mas eu acho que ninguém conhece melhor e é importante isso, é mesmo importante que cada influenciador saiba para quem é que está a falar. Cada vez mais, sobretudo num mercado que está cada vez mais polarizado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que há muito mais, quer dizer que se percebeu que esta rede social pode ter deixado de ser, é um bocadinho ilusório dizermos que ainda é uma rede social, porque deixou de ser uma rede cronológica, é uma rede que começou a ligar ao algoritmo, é uma rede que se tornou uma profissão para muitos, não só para os que dão a cara, mas para as profissões todas novas que surgiram, e isso é ótimo, social media managers, criadores de conteúdo, por exemplo, nós na Notable profissionalizamos mais a equipa também e acrescentámos a equipa, são pessoas que só planeiam, calendarizam, filmam, editam conteúdo, portanto houve este surgimento de novas profissões e houve uma consciência de facto que isto passou a ser uma ferramenta de negócio também. E estar nas redes sociais não é só um hábito, é preciso também termos a consciência de como estamos, da forma como estamos. E mais, e estas pessoas que têm, nós temos pessoas na Notable que têm 1 milhão de seguidores, 1,5 milhão de seguidores, têm uma responsabilidade enorme sobre o que dizem e o que fazem. E isto faz com que elas tenham não só de, na minha perspectiva, se associar a causas importantes, ter uma voz ativa para algumas causas, mas também muita responsabilidade sobre o que dizem e o que fazem, o que faz com que elas também sintam, se possam sentir mais presas e essa espontaneidade que é tão procurada outra vez hoje em dia possa ficar um bocadinho mais. Ou seja, como há um julgamento instantâneo, muitas vezes há uma autocensura, ou seja, estas pessoas têm medo de falar sobre certos temas ou preferem não falar sobre certos temas. Eu julgo que sim, porque, e provavelmente até vamos falar sobre isso, a saúde mental das redes também é um tema importante e é um... Às vezes eu penso que isto é uma profissão de alto risco, porque lá está, tu estás tão exposta hoje em dia e as pessoas também atrás do iPhone ou de uma rede social, tu sabes que existem imensos perfis falsos, que existem até para dizer o que se quer. Estamos numa era tão difícil mesmo, desde a pandemia eu sinto os ânimos estão muito mais exaltados, as pessoas refugiam-se muito mais nas redes sociais, dizem eu quero e o que lhes apetece, lá está, a palavra empatia é um clichê, mas de facto parece mais inexistente.
E é quase uma profissão de alto risco, sabes? E embora nos digam os algoritmos que os consumidores de redes sociais, ou seja, o público que está cá atrás, quer vozes ativas para determinadas causas, a verdade é que tu tens de correr um risco, de facto, de ser uma voz ativa em determinadas causas. Falamos de religião, política, de futebol, enfim. Mas ao passo que as pessoas e os públicos nos pedem isso, temos que ter muito cuidado e temos que ter uma saúde mental muito estruturada e muito forte e muito cuidada para Mas para isso é fazermos. um tipo de feedback que ouves dos agenciados, ou seja, as pessoas realmente podem ter a sua saúde mental fragilizada por causa das redes sociais? Não sei, Inês, não sei, quer dizer, não tenho assim nenhum caso de facto em que um comentário ou alguma coisa tenha levado a que a pessoa tenha ficado mesmo mal ou a necessidade de ajuda profissional, mas sinto é que pode haver um cansaço deste compromisso diário. E acho que as pessoas têm que ter calma e não têm que ficar reféns da rede social, ou seja, eu nem acho que esta coisa do overposting hoje em dia, à data de hoje, seja necessária. Eu acho que ali há 2 anos, ou talvez mais, na pandemia, as redes sociais eram de facto um novo espaço social, ou seja, as pessoas deixaram de ir à rua e portanto viviam, o espaço social eram as redes sociais, e aí sim, aí eu acho que a criação de conteúdo, seja informativo, de entretenimento, acho que aí sim existia num papel muito importante para as pessoas poderem estar em contacto com o mundo. Mas hoje em dia eu acho que podemos fazê-lo de uma maneira não tão com esta guilhotina do Instagram ou TikTok verem que nós publicamos todos os dias. Eu acho que podemos respirar e talvez exista um bocadinho de exaustão relativamente a esta obrigatoriedade diária e as pessoas possam respirar um bocadinho e possam transformar estas mensagens em coisas relevantes. Não é tão importante a cadência ou o tempo que passamos, mas a relevância com que lá estamos, ok? Ou seja, eu acho que as comunidades fidelizam mais pelo tipo de conteúdo do que propriamente Pela quantidade, não é? pela quantidade, até porque tens 1000 pessoas que se transformaram em profissionais disto, tens uma oferta gigante e eu acho que as pessoas se vão arrumando mais por... Categorias ou por... não é? Sim. Por temas. Exatamente, por categorias, por temas, ou seja, fala-se muito dos nichos. Nós agora até na Notable criámos o Collective, precisamente para aprendermos um bocadinho com estas pessoas, que são pessoas muito mais targetizadas. Ou seja, porque tu começaste a trabalhar com pessoas que eram atrizes, músicos ou o que seja, pessoas que tinham outra carreira e começaram a trabalhar nas redes sociais também. Mas há pessoas que são nativas digitais, não é? Como dizias. O que é que as diferencia? As nativas digitais, olha, eu acho que começa pela forma como utilizam a ferramenta. É uma facilidade de utilizar a ferramenta, de conhecer a ferramenta. Por exemplo, há uns agenciados que nós temos que são os Explorer-sauros, que eles, aliás, até têm cursos e tudo. Eu aprendo imenso com eles. A forma como eles conhecem a ferramenta, as atualizações da ferramenta, como eles sabem usá-la, é que não é só gravar e postar. De facto, há formas de entendê-la, de perceber o que é que a plataforma valoriza, como é que deve ser feito, quais são as tendências, o que é que as pessoas procuram. É um mundo sem fim e é mesmo uma aprendizagem estar com eles e conversar com eles. Portanto, eu acho que os nativos digitais têm muito mais isso, é a própria utilização da ferramenta. Por exemplo, o TikTok valoriza quem produz conteúdo através do próprio TikTok. Percebes? Ou seja, quem filma já no TikTok e edita no TikTok. Exatamente. E então nós achamos que ele não está a ver, mas de facto tudo isso é contabilizado e é trabalhado e é pensado por essas plataformas. Mas falavas aí do TikTok. Como é que o TikTok vem mudar o jogo? Olha, o TikTok vem mudar o jogo porque eu acho que o TikTok percebe que as pessoas têm menos tempo, querem consumir conteúdos de uma forma diferente. Aliás, o Instagram depois vem adaptar-se a isso. Ou seja, o TikTok vem fazer não uma revolução tecnológica, mas quase comportamental. Porque percebe que as pessoas querem conteúdos rápidos, que prendam a atenção logo nos primeiros 3 segundos e porque têm menos tempo e querem maior rapidez, fluxo, intensidade. E eu acho que vai mudar o jogo aí e, como te dizia, o Instagram passa a adaptar-se a isso. Ou seja, aqueles vídeos longos em que nós éramos autênticos realizadores deixam de ter tanto engagement e o Instagram pede-nos que façamos mais conteúdos e mais curtos.
E eu acho que isso quem cria essa tendência não é a plataforma, mas a plataforma, mais do que uma revolução tecnológica, faz sempre um acompanhamento comportamental da nossa vida. Mas tu falavas aí conteúdos mais curtos, falavas que estamos cada vez mais, cada um num nicho, não é? Isto é um perigo também. As redes sociais não são feitas para pensarmos muito ou para sermos confrontados com outras opiniões que não a nossa. Isso preocupa-te? Não me preocupa, porque eu acho que esta coisa de o Instagram escolher aquilo que nos prende melhor... O que nos prende a atenção, não é? Ou seja, o algoritmo dá-nos o que nós queremos ver. Exatamente. Eu penso que o algoritmo não diz quem nós somos, ok? Mas o algoritmo dá-nos aquilo que nós queremos ver, de facto. E isso deixa-me pensar imenso, porque, de facto, o que é que me interessa, o que é que me prende... Eu, no meu caso agora, claro que tenho um cão, nunca tinha tido, tenho um tackle, é só conteúdos de tackle a toda a hora, é muito música, eu sou muito ligada à música britânica, dos Oasis e dos Blur, então estou sempre a receber esse tipo de conteúdos e dessa geração, mas eu acho que é isso sobretudo, não diz quem nós somos, mas dá-nos aquilo que nós queremos, e eu uso muito as redes sociais para entreter, e acho que mesmo a forma como as marcas estão nas redes sociais com os nossos influenciadores também tem que ser vista muito mais assim do que propriamente como conteúdos promocionais. Não acho um perigo. Perguntavas-me se era um perigo, não foi, Inês? Eu perguntava se isso te preocupa ou nós estamos nestas bolhas, sim, cada um na sua bolha. Não, porque eu acho que nós acabamos por aprofundar conhecimentos nas áreas que realmente nos interessam, deixamos perder tempo com aquilo que nos é provavelmente mais desinteressante, superficial, e acho que talvez faça sentido, ou seja, todos nós sempre ao longo da nossa vida tivemos interesses diferentes. Portanto, até acho que uma questão de organização mental, até acho positivo. Talvez saudável e positivo, sim. Mas falavas aí das marcas. Como é que um conteúdo se diferencia? Porque basta fazermos scroll hoje e muitos conteúdos são conteúdos patrocinados. As pessoas estão saturadas? Como é que uma campanha se diferencia hoje nas redes sociais? Eu não acho que estejam saturadas. O que eu acho é que o consumidor, de facto, já há tantas campanhas, já há tantos influenciadores, já há tantas campanhas e as marcas todas perceberam que tinham que vir para o social media, que o que nós temos que adaptar é a forma de fazer conteúdos. Porque eu lembro-me agora, por exemplo, de uma publicidade mais recente que nós fizemos, e antigamente nós fazíamos coisas, de facto, muito profissionais, com equipas de vídeo com câmaras muito... Ou seja, como se fosse uma publicidade para a televisão, não é? Sim, exato. E para as marcas isso era fantástico porque tinha o mesmo conteúdo, era muito mais barato de produzir, era muito mais rápido e, portanto, se quisessem lançar um produto amanhã, tinham a campanha pronta hoje para lançar amanhã. E tinham o feedback do público amanhã. Isso é incrível, não é? Isso é uma revolução. Mas começámos a ter tantas campanhas e acesso a tanta coisa, e depois também algum descrédito em relação a alguns influenciadores que podem ter feito isto de maneira menos leal, ou seja, aquilo que eram as suas próprias convicções, que eu acho que os influenciadores, pelo menos na Notable, começaram a ser também muito mais seletivos em relação àquilo que faziam. E hoje em dia, para mim, é impossível, hoje em dia e desde há alguns anos, é impossível mentir, ou é impossível disfarçar. É impossível disfarçar. Uma pessoa que não gosta de chocolate não faz uma campanha de bombons no Natal. Uma pessoa que é ligada à sustentabilidade com uma zarra não pode fazer, eventualmente, combustíveis fósseis, ou falar de alguma coisa que não seja... Sim, ou fast fashion, ou o que fast seja. Fashion, não é? É completamente impossível. E por acaso falei do João Mazarri, é um caso assim com quem também aprendi imenso, que eu acho que sempre esteve à frente no seu tempo, em relação a isto da sustentabilidade. Até do ponto de vista da responsabilidade que ele tem e de nos responsabilizar a nós também da forma como trabalhamos e como olhamos para os projetos. Mas eu acho que... Eu lembro-me de uma campanha que a Madalena Abcacis fez agora, recentemente, para uma marca como a Compal, e eu acho que a forma como fez foi genial, porque ela está muito ligada agora, a Madalena, por fases, e é muito engraçado porque é uma pessoa que não é nada refém, já falámos sobre isso aqui, mas não é nada refém das redes sociais. É assim uma coisa tão espontânea, e continua a ser, que embora se tenha tornado a sua profissão, não o fez de propósito e, portanto, não tem medo. Está sem medo. Ela diz coisas que vai decepcionar o pai ou que as pessoas podiam ficar chocadas, mas a verdade é que esta tal, a autenticidade dela, a espontaneidade e a sua fidelidade a si própria fazem dela uma pessoa que não deixa dúvidas à comunidade que a segue. E ela depois tem assim manobras de diversão ao longo dos anos e agora está no Do It Yourself. E ela fazia um post para uma marca, lá está, para a Compal, para um lançamento de um produto que eu achei genial, que é ela no seu Do It Yourself faz uma jarra de limões. Eu posso estar aqui a dizer algum disparate, mas foi isso que eu retive. Está a fazer uma jarra de limões e ensinar aos seguidores como fazer em casa e de repente traz o produto e bebe o produto e consome o produto. E diz que fica mesmo giro no decor quando receber pessoas para consumir.
Mas tu estás a ver aquilo e estás a cruzar os dois mundos, que é, estás a trazer alguma coisa que é utilitária para ti, ou seja, e esses conteúdos também podemos falar sobre isso, porque eu acho que isto está muito em voga agora, e traz também a comunicação do produto, de uma coisa que de facto ela consome e que dá aos filhos, etc. Mas pronto, mas acho que Ou seja, as pessoas querem receber alguma coisa em troca, não querem só ver. Eu acho que sim, não dá para ter uma presença passiva. Por exemplo, uma das coisas que tem imenso sucesso nas redes sociais é utilitários, é aquelas coisas deves tutoriais também. Né? Os tutoriais, ou então aquelas coisas que eu não acredito que cheguei aos 40 anos e só agora é que eu aprendi isto, que é uma técnica para a máquina da louça funcionar melhor, a técnica de cortar a romã de uma forma mais fácil, sabes? Aquelas coisas que nos ajudam no dia-a-dia. Não sei se lá está, se é aquela tal relevância comportamental ou aquela adaptação comportamental, mas eu acho que tudo o que nos ajuda a ganhar tempo, aliás, tu vês no surgimento de novos negócios, isso, tudo o que nos ajude a facilitar a nossa vida, a ter mais tempo, eu acho que nós retemos mais essas coisas e aliás eu clico imenso nos guardados com isso, essas dicas que nos acrescentem algo no fundo. Muita gente pode não ter noção que este mercado do marketing de influência vale muitos milhões, aliás vale. A Goldman Sachs estima que em 2027 vai valer 500 mil milhões de dólares. Qual é a dimensão do mercado em Portugal? O que é que sabes sobre isso? E quanto é que pode custar um post médio de um influenciador português? O que é que eu sei sobre isso? Sei que de facto tem sido um crescimento enorme e jamais pensei na minha vida que uma rede social pudesse ser um futuro. Elas não surgiram para ser um futuro. E eu nunca pensei que isto pudesse ser de facto a minha profissão e aquilo que eu ia fazer da vida. Nunca pensei que fosse o meu instrumento de trabalho, enfim. E lembro-me que na pandemia pensei, como é que eu fui tão burra? Como é que eu fui tão inconsciente ao pensar que de facto isto podia ser a minha vida, deixei-me ir, embrulhei-me nisto, enrolei-me, isto pode acabar agora e eu não tenho um plano B na minha vida e as redes sociais, de facto alguém pode chegar e desligar o botão ou, enfim, ou quando se falou de facto de poderem acabar, ou, então eu acho que há sempre esta insegurança do que é que vão ser e em que é que se vão transformar. Eu acho que tem que haver uma capacidade de facto de adaptação enorme, mas o que eu acho é que até com o aparecimento da inteligência artificial nós temos que caminhar de lado a lado, é inevitável. Temos que aprender a usá-la e às vezes penso nisto que é, não nos tire a humanização disto. Porque eu acho que trabalhar redes sociais e trabalhar em marketing de influência também é este lado humano, que é o podermos falhar, o podermos vir redimir-nos, o podermos dizer o que sentimos, o podermos sentir de facto, as alegrias e as conquistas. E de facto é uma pergunta para $1 milhão, o que é que vem a seguir? Eu acho que vai ser isto também, vai ser uma adaptação, vai ser podermos integrar eventualmente a inteligência artificial nas nossas coisas, também nos nossos conteúdos, vai ser evoluir, eu espero que seja uma coisa muito mais positiva do que propriamente, lá está, que nos venha retirar alguma naturalidade à nossa vida. Mas eu perguntava-te quanto é que pode custar uma publicidade de um post de um influenciador português? Sim, hoje em dia é mais difícil tabelar isto, porque há inúmeras formas. Hoje em dia para orçamentares um post significa que tens que perceber se também vai para a rede da marca, logo se for para a rede da marca, no fundo é como se tivessem duas plataformas, ou seja, duas montras. Depois tens que perceber, há imensas marcas que fazem hoje em dia paid media, ou seja, que é para investem na própria plataforma, para que esse conteúdo não seja prejudicado por ser um conteúdo publicitário pela própria plataforma, mas que possa ter um alcance maior junto dos consumidores, portanto pagas para chegar a mais gente, perceber se é em colaboração com outra página ou não, enfim, há assim uma série de... Mas estamos a falar sempre de milhares de euros. Mas depende. Uma orçamentação é feita com base no número de seguidores, claro, mas também na capacidade de interação que esse post vai ter com a comunidade. Mas sim, pode custar entre 1.000 a 10 mil euros. Acho que será por aí. 10 mil talvez seja um bocadinho otimista para um mercado como o português. Mas sim, mas é de facto um mercado que move milhões mesmo. Se eu algum dia pensei mesmo que isto se tornasse... Em 2023, aqui numa entrevista ao público, dizias que o que mudou com as redes sociais foi que as próprias pessoas começaram a ser trabalhadas como marcas. Sim. Mantens essa perspectiva? Ou seja... Mantenho porque... tu pudeste ter a tua própria narrativa a partir daí, a partir do momento em que tens o teu próprio espaço e a forma como tu veiculas as tuas mensagens, passas os teus pensamentos, dizes quem és, mostras as tuas convicções, acaba por desenhar aquilo que tu és de facto e revelar
quem tu és e a tua personalidade, até as marcas às quais tu te associas e como te associas, as coisas que recusas, as críticas que fazes, isso faz com que tu construas de facto que seja uma plataforma extraordinária para criar a tua marca pessoal. E de facto no início, Inês, eu nunca pensei que isto fosse um negócio em si, ou seja, eu ia utilizar as redes sociais precisamente para criar marcas pessoais, porque entendia que, tendo trabalhado algumas marcas, as pessoas tinham que ser vistas, as pessoas, os talentos, quer fossem atores, empresários, músicos, desportistas, enfim, também tinham e podiam criar a sua marca pessoal através das redes sociais. Nem era tanto como ferramenta de negócio, era de facto esse desenho, essa construção, construir essa notoriedade, reputação, era muito mais nesta parte qualitativa do que propriamente na parte quantitativa de podes fazer disto uma plataforma, uma profissão, mesmo que o resto acabe, isto vai-te sempre render. Não, havia uma ingenuidade da qual eu tenho algumas saudades. Sim, mas hoje é obrigatório estar nas redes sociais, sendo uma figura pública? Obrigatório não é. Tu tens um caso extraordinário do Ricardo Araújo Pereira, que é das pessoas que, de resto, em estudos de reputação, ganha sempre, e notoriedade e tudo isso, e não tem redes sociais. Obrigatório não é. Mas é muito difícil e eu não sei, para mim ele é o herói, não sei como é que ele consegue não ter redes sociais, porque hoje em dia, se pensarmos bem, lá está a tal ilusão de que as redes sociais, eu acho que as redes sociais já não são sociais, porque hoje em dia eu acho que nós seguimos mais, não a nossa família e amigos, mas mais desconhecidos. Eu acho que tantas sei mais da vida de desconhecidos, ou acho que sei. É importante este parênteses. Eu acho que sei mais da vida de pessoas que me são desconhecidas do que pessoas conhecidas. Por dos nossos amigos e da nossa família, não é? Por vários motivos. Porque provavelmente essas pessoas postam mais, têm maior cadência, portanto estás mais diariamente com eles, indiretamente, não é? Ou porque constroem essa narrativa, ou porque... Enfim, há alguns fatores que nos fazem isso. Mas eu não acho que seja fundamental estar nas redes sociais. Acho que uma marca sim, porque uma marca tem de comunicar com pessoas, tem que as sentir, tem que falar com elas, e aí acho fundamental. Uma personalidade pode não ter, claro que sim, mas acho que o Ricardo é um case study. Pessoalmente, porque resiste a ver o que é que se passa, o tal voyeurismo de que falávamos, não é? Que todos temos um bocadinho, mas não só por isso, por conseguir se calhar... Ele tem sítios onde imita as suas opiniões, não é por isso, mas... Não sei, de facto é rara a pessoa que não tem redes, seja no Facebook ainda, seja no Instagram, no TikTok, no próprio X, que se tornou também um fórum de discussão política enorme. Mas atingiram um peso desmesurado, ou seja, hoje as redes sociais são um fator de decisão para escolher uma pessoa para um papel ou para o que seja, ou seja, é um peso desproporcional ou faz sentido? Não acho que seja um peso desproporcional. Eu acho que o talento continua a ser o principal fator de escolha de alguém, muito honestamente. O que eu acho é que se pode mostrar mais desse talento através das redes sociais ou dos mídia. Eu sinto que tenho, por exemplo, atores que têm a oportunidade de fazer coisas através das redes sociais, às vezes até para marcas, de um guião construído para uma marca, que mostra uma versatilidade até no seu talento extraordinária. E portanto eu acho que isto está tudo ligado, acho mesmo que está tudo ligado. E, portanto, eu acho é que o que se tem de discutir hoje em dia é a forma como estamos nas redes sociais, é a consciência. Está em nós a consciência da forma como estamos, como as utilizamos e o que pomos lá e o que dizemos. Fala-se imenso do combate à desinformação, fala-se imenso de... Ou seja, tem de haver uma responsabilização claro das que redes tem, sociais. claro que tem. E não só das figuras públicas. Claro que aqui temos uma responsabilidade muito maior, porque o público é muito maior, mas até de anónimos. Do que dizem e do que comentam e da marca que deixam. Ou seja, há uma desresponsabilização do ódio nas redes sociais também, e falávamos inicialmente dos comentários de ódio. Uhum. Pode-se dizer tudo nas redes sociais ou não? Quer dizer, a própria plataforma condena algum tipo de conteúdos, não é? E apaga-os e expulsa utilizadores... Não se pode dizer tudo, mas há coisas que mesmo que não contenham aquelas palavras-chave que são bloqueadas pela plataforma, há coisas que magoam e há coisas que causam desconforto e há coisas que se tivessem sido ditas, se não tivessem na rede social e tivessem numa mesa de café com algumas das pessoas, as pessoas não teriam essa coragem, não teriam coragem de dizê-las. Então é importante mesmo a forma como a responsabilidade que as pessoas têm naquilo que dizem, sim.
E no início da nossa conversa dizias que inicialmente o teu Instagram era apenas pessoal. Como é que o encaras agora também como uma ferramenta de trabalho? Por acaso, estou um bocadinho distante dele. Quer dizer, faço assim alguns stories e algumas coisas, mas estou um bocadinho mais distante, porque, não sei, porque me apeteceu e porque posso, porque não é, como eu não sou influencer, posso estar distante dele. Mas eu encaro, lá está, como quase um álbum de fotografias e cronológico daquilo que eu faço que me é importante ou na vida profissional ou pessoal. Eu gosto de deixar ali aquele registro, porque depois sou um bocadinho, lá está, desorganizada naquilo que é os álbuns. Nunca fiz o meu álbum de casamento, sabes, Inês, não tenho, então aquilo acaba por ser ali um sítio onde eu vou guardando e registando memórias. Em termos profissionais, claro, eu às vezes gosto de partilhar algumas coisas divertidas que fiz, alguns projetos em que me envolvi, gosto que eles fiquem ali sinalizados, mas não sei, acho que também me permitia estar assim um bocadinho mais desligada e tudo o que são conteúdos profissionais poder partilhá-los através das redes sociais da Notable e pessoal também passei se calhar a recolher-me um bocadinho mais, mesmo às minhas filhas, já não partilho tanto. Lembro-me que era aquela mãe chata sempre a pôr coisas delas e depois sem pensar, mas sei lá. Ou seja, começaste a pensar no impacto que tem nelas a partilha de... Sim, também porque depois vive essa dualidade também de, por um lado, elas vão ter sempre redes sociais, elas têm, a mais velha tem as suas redes sociais, pronto, mas elas vão sempre ter, tipo, isto já nem é uma questão na idade delas, ok? É uma questão na nossa, mas ao mesmo tempo, quem sou eu para estar ali também, para ter posto ali a carinha delas e a vida delas, sei lá, não... Também acho que nós próprios temos que começar a perceber o que é que queremos fazer das redes sociais, mas de facto eu não as uso tanto de forma profissional, comecei a utilizá-las mais, lá está, no âmbito pessoal, fui partilhando algumas coisas profissionais, mas... Há alguns temas que preferes não abordar no teu Instagram? Sim, os temas mais polémicos muitas vezes, porque acho que não devo tomar posições, sobretudo porque eu, tendo mais de 50 personalidades que represento, eu não devo ter uma posição sobre as coisas que são mais difíceis de falar e que mexem com aquilo que são as convicções das pessoas. Um agente é uma pessoa que dá a cara por estas pessoas, sou eu que respondo por elas. É uma responsabilidade enorme e eu quero ser tão generalista quanto possível, porque eu não posso, em momento nenhum, influenciar a opinião de alguém que quer trabalhar com elas. Eu tenho que ser imparcial e eu tenho que ser capaz de representar pessoas completamente diferentes, com crenças completamente diferentes, convicções diferentes, bases culturais completamente diferentes, enquadramentos diferentes, enfim. Portanto, eu tenho que ser tão neutra quanto possível. Mas para representar uma pessoa é preciso haver uma empatia, é preciso identificar-te com aquela pessoa e com as perspectivas dela. Primeiro é preciso acreditar nela. É impossível tu lutares pela carreira de alguém se não acreditares no talento. Nunca pode, para mim, haver apenas a perspectiva comercial sobre essa pessoa. Ainda que, imagina, que seja um músico que faça música que não é a minha música. Mas ok, mas é um músico que não é música que eu ouço em casa, eu Inês. Mas é um músico que tem talento, que tem, tu acreditas, que tu sabes que faz aquilo e que de facto que aquilo tem valor e tem possibilidade de crescimento. Eu não tenho que me identificar com as pessoas que eu escolho para serem parte do Notable, mas tenho que acreditar nelas, isso é fundamental. Depois também acho que tem que haver uma empatia, porque lá está, porque nós temos que ser compreensivos e temos que perceber exatamente o que é que aquela pessoa quer da sua vida e caminhar lado a lado. Às vezes há relações que eu tenho de anos e anos e anos, não é? Um Pedro Teixeira, uma Cristina, há pessoas que estão aqui há anos mesmo, de facto, Tiago Titónio Pereira, Madalena Abcacis. É uma vida ao lado destas pessoas, não é? É impressionante a quantidade de coisas que já vivemos. Pena tenho eu que com esta rapidez em que vivemos não tínhamos tempo de parar mais e saborear mais as coisas e as conquistas e olhar para trás e fazer assim uma análise daquilo que fizemos, onde viemos, onde é que estávamos. Tenho pena disso. A Notable faz 10 anos para o ano? Pois faz. Em que fase é que estão agora? Nós tivemos um ano um bocadinho difícil, foi público, um ano difícil em que precisámos muito nos unir. Isso foi a prova viva de que existe uma equipa de facto ali. Não é só uma equipa que existe no site e que tem uma pequena bio sobre quem nós somos, é uma equipa que quando é preciso de facto... nós já dizíamos que éramos bombeiros, que apagávamos imensos fogos juntos, mas agora fomos de facto uma corporação mais do que firmada.
E sentimos que tivemos que, este ano, sarar algumas feridas, reorganizar a equipa e também, enfim, começar a perceber... Aproveitámos também para olhar para algumas metodologias do que fazemos ali dentro e do que é que queremos para o ano, e portanto estamos a trazer pessoas novas também, sangue novo, equipa nova, e eu estou tão entusiasmada, Inês, estou tão entusiasmada, eu não sei, eu acho que 26 vai ser aqui um ponto de viragem qualquer também, com inovação, com coisas novas. Já não é preciso fazermos aquele trabalho de crença das marcas que fizemos nos últimos anos para virem, para acreditarem, para fazer. Ou seja, o mercado está conquistado. Sim. E portanto agora eu acho que é mais o desafio de percebermos o que é que vão ser as tendências para o ano, como é que nos adaptamos, trazer talento de equipa para dentro de casa, que é uma coisa que eu adoro. Ir buscar talento à rua, talento não agenciados, mas a equipa, e tirar esse talento de cada um e trazer, e perceber que contributo é que pode trazer. Qual é o maior desafio que se impõe agora nas redes sociais? O maior desafio é a retenção da atenção. É como é que prendemos a atenção das pessoas, uma vez que está tão polarizado, há tantos influenciadores, há tantas agências que quando perceberam que isto era um negócio começaram a abrir. E eu acho que esse é o maior desafio, é a retenção da atenção das comunidades, essa fidelização das comunidades e continua a ser a criatividade. Há espaço para novas pessoas ou o mercado está saturado? Há sempre. Até porque, entretanto, também se dividem mais por duas redes sociais, as pessoas. Tendencialmente tens pessoas de um target mais jovem no TikTok, ali no meio no Instagram, e um target um bocadinho mais experiente, sénior, no Facebook. E portanto, eu acho que continua a haver espaço sim, mas acho que as pessoas têm de facto que fazer as coisas com mais profissionalismo, mais consciência, mais criatividade. Acho que é por aí. Este podcast chama-se A Vida Não É O Que Aparece. Qual é que achas que é a maior ilusão que as redes sociais nos vendem? Talvez que a vida não é só aquilo que ali está. Eu acho que é isto que eu te dizia, que é que as redes sociais deixaram de ser sociais para serem um espaço que nos entretém, que nos acompanha, onde seguimos muito mais as pessoas que provavelmente não conhecemos e que nos podem ensinar, mas que também temos que saber porque é que lá estamos e não estar só porque sim, e saber muito bem o que é que queremos ver, porque é que queremos ver, saber discernir aquilo que é a verdade daquilo que nos tentam, da má utilização das redes sociais e daquilo que nos tentam plantar como ideias, como convicções. Mas as redes sociais foram uma oportunidade para a criação de novos empregos, de novas profissões, até de espaço para pessoas que se calhar não liam tanto ou não acompanhavam tantas notícias, terem acesso a mais informação. Eu, apesar de todos os receios que tenho também, como pessoa e como profissional desta área, porque também não quero prejudicar a vida de ninguém profissionalmente, eu sou uma admiradora, uma curiosa, longe de pensar que isto seria a minha vida, a minha profissão, mas eu acho fascinante e, apesar de ser cansativo, o ritmo é cansativo, as constantes atualizações, eu acho fascinante o que as redes sociais nos trouxeram e o mundo de possibilidades que abriram. E pronto, acho que é só não termos medo e termos também essa capacidade de consciência e de responsabilidade daquilo que fazemos nelas. O que é que as pessoas acham que sabem sobre ti que não sabem? Quem te segue? Talvez que eu tenho dois lados que fazem com que eu seja quem sou. Por um lado, o meu medo, e faço alguma terapia para isso. O medo que vem do meu pai, que era uma palavra que meu pai usava muito como advogado. Eu tenho medo, porque eu já vi muita coisa, eu tenho medo disso. Portanto, o medo... Mas eu tinha uma terapeuta fantástica, que já não é a minha terapeuta agora, era uma senhora mais velha, mas que me dizia: Inês, mas que bom que tem medo. O medo é aquilo que a faz olhar para a esquerda e para a direita na estrada. O medo é o que nos faz não sermos atropelados. Portanto, o medo é importante. E o ir. O meu pai ao mesmo tempo sempre me disse: eu nunca vi, esta é a pessoa mais desenrascada. De facto, eu sempre fui muito desenrascada. Ou seja, aquela coisa de ir da minha mãe, e me está assim: lá estás tu com medo. Ou seja, esta dualidade faz com que eu vá, mas que tenha uma ponderação que faça com que eu não corra demasiados riscos. Mas em miúda, e quando vim para a faculdade, e sempre me disseram que eu era assim muito despachada e muito... Sempre resolvi coisas assim... Sou mesmo portuguesa. Dou a volta assim às situações e resolvo, e sou desenrascada. Mas
Pronto, olha, acho que continua a ser a mesma sonhadora que era quando vim para Lisboa com 18 anos, morar sozinha para uma faculdade e construir uma coisa assim nova para a minha vida. Muito bem, Inês, antes de terminarmos, vamos jogar aqui um jogo muito rápido. Ah, é? Ok. Só para percebermos também o teu comportamento enquanto consumidora nas redes sociais. Então vou-te dar 2 temas, 2 conteúdos que são populares nas redes sociais e vais ter que dizer a qual é que dás like e qual é que fazes scroll. Então, vamos lá. Categoria 1, vídeos de decoração ou vídeos de lanches para as crianças? Decoração. Amo. Like à decoração. Super like e comentário. Like com comentário e guardar, se calhar. Categoria seguinte, vídeos de limpezas de carpetes ou dicas de maternidade? Pois, na fase em que eu estou, acho que a limpeza de carpetes, porque o meu novo filho é um cão, ok? Então acho que em 2025, carpetes. Para terminar, vídeos de política ou vídeos de Get Ready With Me? Política. Eu comecei a me interessar imenso, muito mais do que me interessava, talvez desde que fui mãe. Pelo mundo que vou deixar às miúdas e como isto está, e também porque acho que o contexto em que estamos também nos pede para termos muito mais atenção. Sermos mais conscientes. Claro, e votar com consciência e termos voz ativa e participação e tudo. Por isso sim, hoje em dia política. Muito bem, estamos a chegar ao final deste episódio e gostava de olhar um bocadinho para o futuro. Colocas a hipótese de sair das redes sociais? Às vezes tens essa vontade ou não? Não vou mentir. Não tenho vontade nenhuma. Adoro. Hoje em dia uso muito mais à noite, sem ser profissionalmente, uso muito mais à noite, assim só para ver o que é que as pessoas andaram a fazer, o que é que se passa, relembrar músicas que já não ouço há não sei quantos anos, performances de coisas. E olha, sabes o que é que eu gostava mesmo? Imagina que Andy Warhol ou a Princesa Diana tinham tido redes sociais. Imagina que a Princesa Diana não tinha estado confinada apenas àquilo que a Casa Real a deixava mostrar e dar como entrevista aos jornalistas. Tipo, às vezes penso nisto. Quão poderosos teriam sido mais, quão poderosos, se pudessem ter tido uma página de Instagram. Mas se as redes sociais fossem fechar, ou se a tua página fechasse por acaso, como é que seria a tua publicação de despedida? Talvez eu estivesse a chorar e não conseguisse publicar nada. Eu não publico vídeos a chorar, nem... Não sei. Talvez obrigada. Obrigada por tudo. Não, por favor, não fechem. Não desistam de nós. Muito obrigada eu. Obrigada, Inês. E assim nos despedimos. Podem continuar a acompanhar a Inês Mendes da Silva nas redes sociais e já agora ao público também. Quanto ao podcast A Vida Não É O Que Aparece, sigam na sua plataforma habitual. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.